pode parecer estranho, mas começar a pensar na escala, no crescimento do seu negócio, focado em vendas, pode ser um grande erro. Essa semana eu estava conversando com vários clientes, porque eu tive várias propostas a serem apresentadas. Entre essas propostas, muitas delas falavam de planejamento estratégico. E eu sempre apresento o planejamento estratégico da mesma forma. Você começa pensando em finanças, depois mercado, processos, inovação, pessoas, e crescimento. Porém, você executa de baixo para cima. E quando eu falo de crescimento e escala, eu falo muito disso. Você não começa pensando em vendas, depois vai transformando aquilo, ou pensa em ativos, depois vendas, lucro e ali caixa na empresa, para você poder escalar, planejar a sua escala. Você começa olhando para custos. Uma empresa que ainda não otimizou seus custos não está pronta para escalar, porque o risco é muito alto. Não foi uma ou duas vezes que eu vi isso acontecer e já trouxe aqui no canal empresas que projetaram a escala sem preocupar com a otimização de custo, e na hora que a gente fala ali de alavancagem, financiamento, de reinvestimento, isso consome o caixa num determinado nível que pode tornar um bom negócio em um negócio inviável. Inclusive eu dei um exemplo aqui no canal falando sobre o crescimento de lojas de um dos nossos clientes através de captação de recursos de terceiros. E ele saiu de um bom negócio para uma empresa com muito mais unidades, porém deficitária. A ideia aqui hoje é mostrar para vocês como pensar em escala e por que é tão importante otimizar primeiro custos antes de pensar em escalar o seu negócio. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, falar do que a gente sempre faz aqui. Falar de planejamento, gestão e de muita contabilidade estratégica. O que acontece? Essa é literalmente a página da nossa proposta, onde eu falo do planejamento estratégico, e eu falo que a nossa base de todas as metodologias, tudo que eu vou fazer, vai estar baseado aqui. Porque eu acredito que esse formato, primeiro, o BSC é uma das mais completas e simplificadas, mas o que eu explico para o cliente? Você quer ter um resultado financeiro melhor? Primeira coisa que você vai fazer, definir o seu objetivo financeiro, suas diretrizes financeiras, o que você está buscando no resultado financeiro. Mais lucro, mais rentabilidade, mais faturamento, tudo aquilo que está relacionado à demanda financeira da sua empresa. Porém, para você alcançar isso, você vai precisar ter uma estratégia de mercado que vai sustentar essa busca financeira. Então você vai falar de metas de vendas, metas de relacionamento com o cliente, metas de implantação de novas áreas ou novas estruturas para falar de atendimento ao cliente. E tudo isso vai estar voltado a mercado, time comercial, reimplantação, planejamento. Porém, esse time comercial, todo esse suporte, e inclusive o financeiro, ele é suportado pelo quê? Por processos e procedimentos. Esses processos e procedimentos, eles vão garantir a padronização e a qualidade dessa ação no mercado e desse resultado financeiro. Que por fim, você tem aqui a inovação, que a gente fala aqui de pessoas e tecnologias. Então, aqui, nessa última perspectiva de inovação, o que eu falo? Eu falo de pessoas, tecnologia. Nesse último nível aqui, inovação, eu vou falar de pessoas e tecnologia. Ou seja, a gente vai falar aqui para seguir procedimentos, eu preciso das pessoas treinadas, capacitadas e usando a tecnologia certa. Quando eu faço o planejamento, eu faço nesse formato. Eu faço ele de cima para baixo. Porém, quando eu vou executar esse planejamento, como que eu executo? Eu pego pessoas bem treinadas e usando a tecnologia correta, acompanho elas seguindo procedimentos, mapeamentos e processos. Esses processos, por sua vez, vão garantir que o atendimento comercial, que a estratégia comercial daquilo que eu foquei no mercado seja executado. E por isso, o resultado financeiro é uma consequência. Mas o que isso tem a ver com vendas, Carlos, e escala? É porque quando a gente fala de vendas e escala, o planejamento é sempre o mesmo. O que você tem primeiro? Ativo. A sua empresa vai investir em ativo, porque através dos ativos que ela investe, ela consegue gerar vendas. Então, os ativos que uma empresa investe, normalmente estão direcionados a gerar vendas. Eu foco em ativos desse tipo. Ah, Carlos, mas e o meu administrativo? Gente, numa empresa, tem dois grandes setores. Você tem a empresa aqui e abaixo dela você vai ter dois setores. Um setor operacional, que faz venda e entrega, e um setor de suporte à operação, que é o setor administrativo e todo o resto. Então, todo mundo está ligado a vendas. Eu só não posso desperdiçar isso, investir de forma desnecessária. Então, se eu tenho ativos, esses ativos geram vendas, por consequência, essas vendas vão gerar lucro. E esse lucro, por sua vez, gera caixa, disponibilidade. Entre o lucro e o caixa, o que eu vou ter são reinvestimentos, pagamento de financiamentos, amortizações. Então, quando eu falo de reinvestimento, eu entro no ciclo, reinvisto em ativos e esses ativos, por sua vez,
vão gerar novas vendas, que vão gerar novos lucros, que vão gerar um novo caixa. Porém, quando eu faço o planejamento, ele é assim. Porém, quando eu entro numa empresa para executar, eu começo de baixo para cima. Primeiro, eu vou validar se os investimentos que estão sendo feitos de fato focam em lucro. Se os financiamentos que estão sendo pagos, amortizações, tudo isso, podem ser otimizadas e de fato estão ligados a financiamentos que geram algum ativo, algo que possa gerar em algum momento vendas. E não, por exemplo, um investimento que está relacionado à compra de um carro novo para o sócio, para o filho dele. Eu vou analisar primeiro toda essa parte aqui que gera caixa e o que está impactando nisso. Depois, eu vou avaliar os motores de custo, que são basicamente... Aqui eu já estou falando da parte da venda, então eu tenho impostos, eu tenho CMV ou CSV, né, custo de mercadoria vendido ou custo de serviço vendido. Eu tenho folha de pagamento ou qualquer outro gasto ali relacionado à folha, né, salário, todos os encargos. Eu tenho as minhas despesas gerais, né, do negócio, tudo aquilo que suporta a operação, né, toda a parte de despesas administrativas, despesas, pode ser até despesas operacionais que não estão relacionadas ao custo. E depois, sócios que também estão ligados direto à operação e que geram um certo custo para o negócio. Eu não estou falando só de distribuição de lucro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é otimizar esses pontos. Eu foco na otimização de custo antes de eu tentar escalar as vendas. Por quê? Não é uma, não é duas, não é 3 vezes que eu já vi clientes embolando os pés com as mãos. Por quê? Queria gerar vendas a todo custo. Já teve cliente nosso, focou em vendas a todo custo e quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o CMV dele estava maior do que o valor de venda. Ou seja, nesse caso, quanto mais ele vendia, mais prejuízo ele tinha. Então ele só aumentava o prejuízo dele, mudando o cenário. Teve cliente que a gente entrou na operação e a gente descobriu que ele estava criando novas unidades do negócio dele, só que essas novas unidades eram financiadas através de crédito bancário e como novas unidades elas tinham uma receita inicialmente mais baixa, quanto mais unidades eu abria, mais eu penalizava as outras unidades com financiamento. E automaticamente, porque aquela unidade não conseguia se pagar, o negócio começou a degringolar. O negócio começou a perder tração e chegou muito perto da falência. A gente já teve clientes em que a gente entrou na operação deles e a gente descobriu que a precificação estava errada. E diferente desse daqui que o CMV era muito alto, a precificação desse cliente ela estava errada porque ele não conhecia os custos relacionados à folha de pagamento. Ele estava vendendo mão de obra com um custo que estava muito acima do que aquilo que ele planejou e automaticamente a margem que gerava ali não era o suficiente para que a operação dele fluísse de forma tranquila. Ele conseguisse pagar todos os outros motores como folha de pagamento, despesas, sócios e reinvestimento. Não adianta você pensar somente em crescer através de vendas. Você precisa primeiro otimizar seus custos. Se você não fez isso, faça imediatamente. Chama o seu financeiro, chama o seu analista, seu consultor. Não tem, procura a gente que a gente faz junto com vocês. A gente está aqui para isso mesmo. Não gostou do nosso trabalho, procura outra consultoria. Se você achou que aqui não está longe ou não faz sentido para vocês, busque alguém que possa te ajudar a rever os custos da sua operação antes que você dê um passo buscando o crescimento escalável, acelerado de vendas. Isso já aconteceu em vários negócios, inclusive na Pro Resultado. Teve momentos que eu optei por não acelerar as vendas porque eu ainda não tinha otimizado a estrutura de custos e a estrutura de atendimento dos clientes. Mas basicamente o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é esse alerta que eu tenho vivido. Durante as reuniões eu apresentava o BSC, surgiam assuntos como esse, eu começava a explicar essas questões da otimização de custo e muitos dos clientes entenderam a importância disso e a partir dali eu evoluí até em novos contratos. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa visão aqui. Cuidado, focar em vendas pode ser um grande risco para o seu negócio. Foque em otimização de custo. Primeiro você aprende a vender melhor, para depois você aprender a vender mais. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado desse material. Se você gostou, quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia, não se esquece de olhar nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo.